Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre... Acabou a era do Twitter, começou a era do TikTok na política americana. E isso muda muita coisa, hein? Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meia, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona. De quem que a gente vai falar hoje? De Zoran Mandani. O que ele faz mesmo? Ele provavelmente será o futuro prefeito de Nova York, não? E tem menos violência, né? Na política. Um jeito novo de fazer política, É. acho, sim. Eu acho que não resolve nada, tá? Vamos ver. Vamos ver se eu te convenço. Bem... Agora, a gente estava conversando mais cedo e eu acho que vale a gente trazer aqui para o nosso programa, para o nosso programinha, essa conversa sobre Zoran Mandani, que, apesar do nome esquisito, é candidato favorito à prefeitura de Nova York, foi escolhido pelo Partido Democrata como seu candidato, tem 33 anos e é um TikToker. Pois é. É a influência das redes sociais na política. Um novo jeito de fazer política que só funciona com rede social e cada vez mais só vai funcionar com quem é nativo de rede social. Isso. Você chegou a ouvir o podcast do Ezra Klein, do New York Times, com Chris Hayes, da MSNBC? Não vi. É muito interessante, porque eles fizeram um podcast só sobre o Mandani e a observação interessante que eles estavam fazendo, uma era exatamente, é por isso que eu lembrei disso, uma é exatamente isso que você falou, que o Ezra Klein, não, o Chris Hayes, da MSNBC, se vira e fala, e diz essa frase, que eu acho muito sábia. Talvez a gente está olhando para tantos políticos com as suas dificuldades com redes sociais, mas como é que não contrata alguém que faça um negócio decente? Como é que isso? Como é que aquilo? E a tese do Chris Hayes é o seguinte, você precisa ser um consumidor para ser um produtor. Claro. Você faz TikTok bem se você usar muito TikTok e ver muito vídeo de TikTok. Você faz Twitter bem se você usar muito Twitter. Se você faz... Agora... A segunda tese deles, eu escrevi inclusive uma coluna para o Globo na semana passada sobre isso, que eu acho muito interessante. A segunda tese deles é o seguinte, essa é uma nova fase da política nas redes sociais. Porque quando a gente viu ali o Brexit acontecer na Inglaterra, o Donald Trump ser eleito nos Estados Unidos em 2016, Jair Bolsonaro ser eleito no Brasil em 2018, ali era a era das redes sociais de texto. Principalmente Facebook e Twitter, hoje X, né? E embora você possa dizer, não, tudo bem, mas o texto é muito diferente no Facebook e no Twitter, e você vai lembrar, alguns dos nossos espectadores lembrarão, muitos talvez não, os mais jovens, mas existia no Facebook a figura do textão. Ainda existe. Eu imagino que ainda existe. Ainda existe. Eu não frequento mais há algum tempo. Mas a figura do textão no Facebook era a coisa de você escrever um longo texto. E é muito curioso que a gente ainda chame de textão. Por que aquilo tem o nome de textão e o textinho não é chamado de textinho? Porque a regra é escrever um textinho. Claro. Escrever algumas frases e pronto. Então, embora o Facebook permita textos muito mais longos, a norma ali é pouco texto. E o que o Ezra Klein é hoje um dos meus jornalistas favoritos. O que o Ezra Klein fala, o que ele observa é o seguinte, o texto tinha duas características. As redes sociais de texto tinham duas características. Primeiro, muito pouca nuance. Querendo dizer, claro, se você está comprimindo em 256 toques... E antes era 140, né? E era 140 antes. Se você está comprimindo em 256 toques,
Se você está fazendo um parágrafo no Facebook, você não explica as coisas em detalhe. Você dá uma ideia. Isso. Né? Faz uma afirmação peremptória. E o fato de ser a afirmação peremptória tende a fazer com que as pessoas vão interagir com você se elas discordam muito ou concordam muito. Se elas concordam muito, é mandar um yes com acento, com ponto de exclamação e pronto. Um emoji. Um emoji, pois é. Se elas discordam muito, tasca ali o debate. Então, é uma rede em que as pessoas mais agressivas fazem mais sucesso. Porque o que vai gerar mais indignação é a agressividade. Donald Trump e Jair Bolsonaro são, na tese do Ezra Klein, que eu achei muito boa, típicos personagens da era das redes sociais de texto. Porque é texto curto. Pouca nuance, ou seja, você reduz todas as questões a frases feitas. Como se repete slogan, como se repete a mesma piada, como se repete... as pessoas estão sempre usando as mesmas expressões e tudo mais. É quase como se fosse uma rede de copy and paste. Ninguém está falando nada original. Tem aquelas coisas que eu... se tem 10 pessoas na mesa e uma é fascista, todas as outras são fascistas. Quantas vezes a gente não leu esse tipo de coisa, né? Como é que é aquela coisa? Ditadura do Supremo. Quantas vezes a gente não leu essas coisas? Porque de onde vêm essas frases feitas? Porque, na verdade, aquilo é só um arroto. São memes. É só um berro. Aquilo é só uma... aquilo é uma coisa que é sempre muito agressiva, porque, em essência, você está dizendo que você é fascista, ponto. Que já estamos numa ditadura e os outros ficam discutindo democracia. Você está do lado errado da história. Você está do lado errado da história. Mas, em essência, esse jogo é o jogo das redes sociais de texto e ele é um jogo bom para políticos agressivos. Ele faz da política mais agressiva. O que então o Ezra Klein se vira? Quando você vai para o TikTok e para o Instagram, não é só que você está mudando de meio, você está indo para o vídeo, embora você esteja. Ele fala o seguinte, no TikTok você tem que ser divertido e afetuoso. Verdade. Você tem que arrancar um sorriso das pessoas. Você continua com pouca nuance, você continua sem entrar em detalhes sobre nada, você continua sem desenvolver ideias originais, mas você tem que ser divertido e afetuoso. Você tem que ter um encanto. Você tem que ser carismático. Você tem que ser carismático. É carismático, eu evito, porque o carismático pode ser... O Trump é carismático. O Trump é carismático, o Bolsonaro é carismático. Algumas das pessoas que estão assistindo a gente podem dizer, não é. Gente, a quantidade de gente que adora esses caras, carisma eles têm. Pode ser um carisma que não afeta você. Para o mal ou para o bem. Pode ser um carisma que não toca em você, mas aquela coisa de emanar uma... Todo líder populista é carismático, por excelência, né? É claro. Mas esse rapaz é muito interessante, porque eu acho que talvez seja um dos primeiros exemplos que a gente tem. Nos Estados Unidos eles citam outro exemplo, que é aquela deputada federal também de Nova York, Alexandra Ocasio-Cortez. Ocasio-Cortez. Ocasio-Cortez, AOC. Mas que é a mesma coisa, ela é carismática, ela é agradável, ela divertida. Sabe usar aquela ferramenta que está na mão. A gente tem alguns aqui no Brasil, especialmente na direita. Gente jovem, tipo o Kim Kataguiri, por exemplo, o Nicolas Ferreira, esse pessoal que saiu do YouTube para a política, na verdade, né? Mas agora a gente está chegando num ponto curioso, porque você tem a antiga política versus a nova política num caso que vai ser assim, de livro, porque você tem o Andrew Cuomo, que era disparado o favorito,
que tinha todas as ferramentas da política tradicional na mão, a começar por pilhas de dinheiro. Pilhas de dinheiro e parece que cobriu as televisões de Nova York. Sim, que você não via outra coisa. Você ligava... A televisão aberta e tinha de como... esculhambando com o Mandani. Então, um tipo de política que ninguém aguenta mais. Não, o pior é que as pessoas não assistem. As pessoas não assistem televisão aberta. Olha, não é só que as pessoas não assistem, é que as pessoas estão ficando cansadas disso. Sim. Quer dizer, não adianta você ficar xingando o adversário. Precisa uma nova forma de fazer política. Eu acho que o mundo inteiro está consciente disso, mesmo que não verbalize isso, ou que não tenha a noção exata disso, mas ninguém aguenta mais essa política polarizada e o político cujo único trunfo é falar mal do outro, é não ser o outro. A gente quer votar em alguém em quem a gente queira votar, e não porque ele é o menos pior. E não porque a gente está votando nele, porque realmente votar no outro é tão pior que votar nesse é menos... Olha, isso não faz a felicidade de ninguém. E as pessoas começam a ficar passadas com isso. Então você tem uma figura jovem, que também é importante, porque, olha aqui, também ninguém aguenta mais sexagenários e septuagenários discutindo os mesmos temas de sempre, das coisas que não consertaram, gente com não sei quantos anos de política nas costas, que continua falando que o sistema está quebrado, mas não fez nada para consertar. Quer dizer, os caras já tiveram a chance deles, não deram certo, tchau, adiós. Vamos ver gente nova com novas ideias. Ele é muito novo, ele é praticamente um case, porque ele é o melting pot em pessoa. Você vê, a mãe dele é indiana, de uma família hindu. O pai dele é muçulmano, nasceu em Uganda. Ele mesmo nasceu em Uganda, se mudou jovem para os Estados Unidos. É muçulmano. É árabe e indiano. Casado com uma moça de origem síria. Agora... E 33 anos, né? Jovem. Mas, repara, não é aquela figura do terceiro mundo que a gente está imaginando aqui, um terceiro mundo, aquela coisa bobrinha. Não, esse cara é de uma sofisticação fora do comum. Porque o pai dele é um professor universitário de Colômbia, uma daquelas chairs com nome de não sei o que, professor de antropologia e ciências políticas e escambau. A mãe dele é ninguém menos que Mira Nair. Mira Nair é uma das principais cineastas indianas. Ela fez um filme chamado Salam Bombay, que eu adoro, que é um filme sobre as crianças de rua em Bombaim. Meio que na época do Pichote, os dois filmes foram até comparados, final dos anos 80. Mas ela é uma ótima cineasta. Realmente, ela foi candidata ao Oscar, foi indicada ao Oscar, ela ganhou o prêmio BAFTA. Ela fez mais recentemente uma série inglesa maravilhosa chamada A Suitable Boy, um garoto adequado, baseada no romance do Vikram Seth, que eu acho que é um dos grandes livros da literatura contemporânea indiana. Enfim, a gente está falando aqui de gente... Claro, a alta intelectualidade... do suprassumo da intelectualidade cosmopolita que tem em Nova York. Claro, né? Claro. Que é a cara de Nova York. Que é a cara de Nova York. Esse menino é a cara de Nova York. É menino mesmo, 33 anos. Para mim, é um menino, porque ele é pouco mais velho do que a minha neta mais velha. E quando você vê os vídeos dele, você entende que você diz assim, olha, é isso que um político tem que passar hoje. Porque ele vai na carrocinha de halal, daquela comidinha lá, e ele pergunta quanto é, e entra lá dentro e põe o microfone na cara do cozinheiro e pergunta, vem cá, mas isso cai direto na tua conta? Ele diz, não, eu pago para o dono. Quer dizer, os caras têm a licença das carrocinhas, e aí alugam as carrocinhas, então é feito táxi aqui, que o cara tem a licença e aluga para o outro. Mas aquilo ali é um negócio que todo nova-iorquino usa. Claro.
porque é onde as pessoas comem o seu PF na hora do almoço. Isso. Está custando $10 e custava 5 até, sei lá, 5 anos atrás, ou que antes da pandemia. Então, ele tem coisas diretas assim. Quer dizer, ele está falando do bolso do cara, ele está falando do problema da rua que ele vai resolver. O Andrew Cuomo nem sabe chegar numa carrocinha dessas. Ele vai fazer toda aquela propaganda, todos aqueles vídeos armados e contra esse rapaz, mas esse cara está falando a língua dos nova-iorquinos. Eu faria uma observação que eu acho que é uma observação pertinente aqui. E veja, ele é aquela coisa que os americanos chamam Democratic Socialist. Né? Social-democrata. Não é social-democrata, não é social democrat. É Democratic Socialist. É um socialista democrático. Que não é a mesma coisa da social-democracia. A social-democracia é a centro-esquerda europeia. O democrata socialista, como os americanos usam, e eles invertem propositalmente, é um socialista que não quer a revolução comunista. É isso que eles querem dizer. Tá bom. É a esquerda da esquerda da esquerda do Partido Democrata. Você tem dois políticos que são Democratic Socialists, assumidamente. Um estava falando, a AOC, né, a Alessandra Ocasio-Cortez e Bernie Sanders, senador por Vermont. Mas por que isso é interessante? E aí entra uma das observações do Ezra Klein. Você tem os políticos raivosos que explodiram e fizeram muito sucesso quando as redes sociais eram baseadas em texto. Agora que as redes sociais são baseadas em vídeo e vídeo curto, você continua com o mesmo problema de sem nuance, mas agora você tem que trazer simpatia. Você tem que ser agradável para as pessoas. É isso que as pessoas esperam no TikTok. Mas, olha que interessante. Você continua nas pontas do espectro político. Eu não estou dizendo que o Mandani seja um cara antidemocrático, porque ele obviamente não é. Assim como não acho e não estou dizendo que Bernie Sanders seja um cara antidemocrático, que a AOC seja eles não põem o Democratic Socialist, o democrata ali, à toa. Eles são democratas, eles não querem invadir o Capitólio e depredar tudo. Eles não querem questionar a eleição que eles perderam, nada disso. Todos ali, o Bernie Sanders perdeu várias eleições, jamais questionou se a eleição estava justa ou não justa e tal. Mas eles são a esquerda mais a esquerda da política americana. Veja, aqui no Brasil eles seriam do PSOL. Tá? É verdade, seriam. É isso, eles seriam do PSOL. O PSOL é um partido de esquerda. Eles não seriam do PSTU, entende? Eles não seriam do PCB, do PCO. Eles não seriam... A gente tem uma esquerda mais à esquerda que o PSOL aqui no Brasil. É meio irrelevante, mas o PSOL não tem uma deputada federal e um senador. Nos Estados Unidos, que é um país mais conservador do que o nosso, o PSOL consegue no máximo isso, né? Talvez o prefeito de Nova York, uma deputada federal, não tem muita gente. E a observação que o Ezra Klein fala é o seguinte: essa coisa da falta de nuance, ou seja, você nunca entra no detalhe, você nunca entra no debate difícil, você nunca entra... Os americanos não tenderiam a votar em políticos tão à esquerda com tanta regularidade. Ainda mais para um cargo executivo. Por que ele faz sucesso? Porque, assim como o Twitter, assim como o Facebook, tira, também no TikTok e no Instagram, a nuance. Tira o debate pesado. A diferença é que você não se esconde na agressividade no slogan, você se esconde na simpatia. Mas você nunca entra no debate, você nunca é exposto você nunca é exposto de fato às questões difíceis. Por exemplo, os jovens da esquerda radical, a turma lá da Palestina Livre do Rio Mar, tudo mais,
Eles têm usado muito um slogan lá nos Estados Unidos e na Europa também, que é o Globalized Jihad. A gente se acostumou, após o 11 de setembro, a entender jihad como guerra santa. No conceito original, lá no Islã, o que a palavra jihad quer dizer em árabe é luta. Então, se você vai para o Islã puro, castiço, tudo mais, jihad todo mundo tem a sua, que é a coisa é a sua luta interna para ser uma pessoa melhor. É a única tradução para jihad não é guerra santa. O problema, Cora, é o seguinte: quando os militantes falam globalized jihad, eles estão falando do sentido que ocidentais costumam atribuir à palavra árabe, e não uma discussão teológica. Não é uma discussão semântica. Que vai ter, sei lá, um mufti no século XVIII que falou tal coisa sobre jihad, um cheque do século XVI que falou não sei o quê, e aí tem aquelas discussões de como é que é a luta, como é que você luta pelo seu Deus e tudo mais, né? O problema é que a turma que está lá está gritando: acabe com Israel, fim de Israel, globalize a jihad, globalize a Guerra Santa, globalize a luta dos muçulmanos, luta do Islã, que é muito próximo do terrorismo islâmico, que é tudo. É o que a maior parte das pessoas entende. Então, mais de um jornalista já chegou para o Mandani, porque ele é muçulmano e ele está em New York, né? Ele está na cidade que é a maior comunidade judaica fora de Israel do mundo. Em nenhuma outra cidade existem tantos judeus fora de Israel quanto em Nova York. E aí, e os judeus costumam votar no Partido Democrata, que é o partido dele. Entendeu? Quer dizer, é essa turma que tem que decidir se vai votar nele ou vai votar na oposição. Então, muitos jornalistas têm chegado para ele e vem cá, o que você acha desse grito dos estudantes radicais? E ele sempre dá uma resposta que é uma volta no mundo para não condenar. Tipo, não, que quando você fala de jihad, blá, 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 na verdade, é sua luta interna, sua isso, aquilo, que na teologia não está equivocado, não, está certo. Você tem muitos sentidos. Isso é uma daquelas perguntas da qual ele não pode fugir, porque ele é militante pró-Palestina. É militante pró-Palestina. Ele é deputado pelo Queens, deputado estadual pelo Queens. Mas essa coisa dele já vem de família, porque a Mira Nair também é militante pró-Palestina. A mãe dele, ela foi convidada em 2013 para o Festival de Cinema de Haifa e se recusou a ir. Ela disse que ela iria a Israel no dia em que a Palestina fosse livre. Então você vê que é um histórico familiar. Eu sou plenamente a favor do Estado palestino nascer ontem. Pois é. O ponto... Eu tenho ouvido esse menino. Eu vou chamar ele de menino porque para mim ele é um menino. Eu vou fazer o quê? Os meus filhos são mais velhos do que ele. Eu tenho ouvido Olha, ele... Eu também não posso falar muito, eu já era adulto quando ele nasceu, então... Olha aqui, eu tenho ouvido ele onde posso. Porque eu acho que está tendo barulho demais em torno da questão palestina, israelense. E a verdade se perde no meio disso. Claro. Na verdade, ele não está se candidatando a presidente da ONU ou ministro das Relações Exteriores ou qualquer coisa assim. Ele está se candidatando a prefeito de Nova York. É evidente que ninguém quer um prefeito antissemita em Nova York. Mas ele em nenhum momento me pareceu ser uma pessoa antissemita. Eu não acho que ele é antissemita. Ele me parece uma pessoa bastante razoável e bastante habilidosa, inclusive, nas respostas que ele dá e na forma como se põe. Eu não acho que seja antissemita, mas eu acho que tem uma observação que muita gente tem feito e eu acho que cola, que é o seguinte: para padrões americanos ele é um radical de esquerda. Nova York jamais votou para padrões americanos. Sim. Entendeu? Quer ver o que o Trump escreveu? Alguém que pense as mesmas coisas que ele no Brasil,
Eu não chamaria de alguém de centro-esquerda no Brasil, não, tá? Mas eu chamaria alguém de esquerda. Eu não chamaria de radical de esquerda. É que cada país tem o seu contexto. Claro. Né? E Nova York jamais elegeu um prefeito radical de esquerda. E possivelmente a gente vai ver essa surpresa de um prefeito radical de esquerda muçulmano que se recusa, neste contexto atual, a condenar a ideia da Guerra Santa Islâmica sendo globalizada, de você trazer isso, que é o maior medo real, concreto da comunidade judaica de Nova York. Agora, estão acontecendo assassinatos de judeus por antissemitismo islâmico nos Estados Unidos. Mais de um caso. Entendeu? Gente abrindo fogo contra funcionários da Embaixada de Israel. Sim. Gente abrindo fogo em eventos dentro de sinagogas. Quer dizer, a gente está numa situação em que os judeus americanos, aliás, os brasileiros também, né? E você sabe disso. Têm razões reais para temerem atos de violência. E esse cara, fugindo da coisa da Guerra Santa, da Jihad, esse troço meio que se perde. E se perde em grande parte porque as pessoas não estão percebendo, as pessoas não estão prestando muita atenção nas entrevistas longas, as pessoas estão vendo ele simpático em 60 segundos no TikTok. Isso faz diferença. Você não tem mais a coisa da agressividade do político. Agora você tem um político simpático. Mas o problema da falta de substância no debate, ele continua ali nas redes sociais. Esse é um argumento que o Chris Hayes e o Ezra Klein fazem, que eu acho muito interessante, entende? Muda muito. Nos Estados Unidos, esse fenômeno que está começando a se consolidar está favorecendo mais a esquerda do que a direita. A gente está há muito tempo naquela discussão, só a direita se dá bem nas redes sociais e tudo mais. Não, agora que foi para o vídeo curto, lá nos Estados Unidos, é a esquerda que está se dando bem. Aí alguém me pode perguntar, então por que isso não está acontecendo no Brasil? Porque é tudo velho na esquerda. Esse é o problema, né? Entendeu? Os jovens estão na direita. Quando você pega um presidente da República que não tem celular, é isso. Que não entende o que é um celular, e todo mundo acha isso normal. Mas ele está certo, porque as pessoas viciam na geração dele, isso não pode, lamento, o mundo mudou. Agora, eu vou te dizer que eu tinha tudo contra o Mandani, evidentemente, porque eu tinha ouvido o rumor na rede, mas eu comecei a ver entrevistas dele e comecei a desfazer essa imagem. Ele é muito inteligente, sabe? Muito articulado. Eu acho que ele é muito articulado. Acho, inclusive, que ele vem de uma família muito sofisticada, muito bem consolidada intelectualmente. Uhum. E acredito que ele vai ser um excelente prefeito, porque... Eu acho que vai ser um desastre na economia. Você acha? Acho. Essa coisa de congelar aluguel é aquela ideia que parece maravilhosa. Na prática, o que vai fazer é fechar um bando de apartamento. Você vai começar a ter ainda mais escassez de Mas alguma coisa alguém tem que fazer lá em Nova York, porque ninguém está conseguindo morar mais lá. Eu sei. O problema é que a solução real é abundância. Você tem que mexer em lei de zoneamento para verticalizar mais a cidade. Mais do que aquilo já está verticalizado? Mas você tem muito arranha-céu concentrado numa área e muito prédio baixo e muita casa. Mas eu acho que, de qualquer maneira, ele tem feito promessas cumpríveis, digamos. Quer dizer, não vou nem dizer que ele tem feito promessas cumpríveis, ele tem feito promessas que estão dentro da realidade e do cotidiano das pessoas da cidade. Ele não está fazendo a campanha... Ele está absolutamente ligado ao dia a dia das pessoas. Exatamente. Ele não está fazendo uma campanha esculhambando com como que seja. Ele está falando o que ele acha que está errado. E o que ele acha que está errado, por acaso, é exatamente o que as pessoas estão achando que está errado. Não, você tem toda a razão. Ele está falando muito bem com as pessoas. Por acaso, eu
estou meio que por dentro dessa história toda, porque tenho 2 netos morando lá. Então, sei o que é essa coisa da caristia lá, sei o que é você viver numa cidade onde Muito caro. você ganha muitíssimo bem e você vive como uma pessoa pobre, porque o teu dinheiro não dá para fechar as contas no fim do mês. São Então, microapartamentos, né, que as pessoas moram. Então ele tem me causado uma boa impressão. Pode ser que eu me engane terrivelmente, mas eu tenho achado ele habilidoso nas entrevistas. Essa coisa do Globalized Intifada, que eu li... Jihad. Pois eu li Intifada e continuo com essa ideia na minha cabeça. Isso porque ele fez essa declaração quando era mais jovem. Também a gente tem que dar um desconto para as pessoas mais jovens. A tendência dos políticos, e até a tendência de todo mundo, é ficar menos radical com o passar dos anos. A volta que ele dá, me parece, tem sido mais no sentido de não contrariar a turma dele. Sabe, o que eu tenho percebido ali, quando ele vem com esse papo que a intifada quer dizer várias coisas diferentes. Jihad. Para diferentes pessoas. E eu acho que isso é uma coisa vagamente canalha. Quer dizer, uma ideia. Não precisava, ele podia pular essa, mas basicamente eu vejo que é uma obrigação que ele tem com as bases, porque ele foi eleito quando ele e porque ele era uma pessoa radical e tal. Então eu vejo um pouco por aí, porque eu realmente não tenho visto declarações dele que eu acho que sejam... A economia dele, o grande problema que eu vejo nele de ordens práticas, eu não acho que ele seja antissemita, acho que ele vai cuidar da segurança dos judeus de Nova York, acho que eu não tenho nenhum temor por isso, acho que a resposta é muito ruim politicamente, mas acho também que as pessoas não estão prestando atenção porque elas estão encantadas com ele, seduzidas por ele, pela simpatia real dele. Eu acho que economicamente as ideias dele não ficam de pé e ele tende a criar uma crise de escassez de apartamento para alugar. Mas vamos esperar acontecer. Agora, tem um momento aqui que eu interrompi você, que você ia dizer o que o Trump disse sobre ele. O Trump é maravilhoso, né? Porque o Trump postou o seguinte na Truth Social. Ele diz assim: como presidente dos Estados Unidos, não vou deixar esse lunático comunista destruir Nova York. Fiquem tranquilos. Eu tenho todos os controles e todas as cartas na mão. Vou salvar a cidade e torná-la quente e grandiosa novamente, exatamente como fiz com os bons e velhos USA. Make New York great again. Coitados de Nova York. Make New York hot again. O que ele pretende com isso? Provavelmente eleger o Mandani, porque como Nova York é de oposição ao Pois Trump... Olha aqui, agora, é um momento muito interessante, né? Porque você tem uma cidade majoritariamente democrática, você tem a maior população judia fora de Israel. Judia fora de Israel, enfrentando agora uma escolha cruel. Mas eu vou te dizer que, apesar de tudo, eu posso estar totalmente enganada. É claro, a gente sempre acha que o cara que é simpático, que a gente está enxergando por baixo do verniz, que isso não pega na gente, que eu, sendo jornalista, já devia conhecer melhor, que o papai Maluf era simpaticíssimo, Brizola era um encanto. Está tudo certo. Mas eu realmente ouvi esse camarada falar e achei que ele falou bem, e achei, independentemente de plataforma política ou não, achei que a forma de fazer política dele é uma coisa nova, que nós estamos diante de uma forma de fazer política muito nova, a qual a gente tem que prestar atenção. É mais uma virada de rede social.
é um vídeo que não usa mais aquele dinheirão todo da publicidade, do partido, do fundo partidário, e aí entram lá os grandes publicitários e tiram a comida do prato das pessoas, como aconteceu aqui no Brasil. Esse tipo de coisa acabou. E ou você vai saber mandar o seu recado direito você mesmo, ou você não vai conseguir se eleger mais. E você... A sensação que eu tenho, que é essa que você diz que o Ezra Klein teve também, é que também a violência não está mais dando pano para manga. A polarização está em vias de se aposentar porque ninguém aguenta mais. Eu não sei se a polarização está em vias de se aposentar. Eu acho que, na verdade, a partir do momento que você esconde atrás da simpatia uma esquerda radical e a extrema-direita continua ali, você, na verdade, continua na polarização. Você está longe do centro. Os Estados Unidos seguem longe do centro. E democratas do centro estão completamente perdidos, são muito mais velhos. Republicanos do centro não existem mais. Então, eu não acho que esteja resolvido, eu talvez esteja dizendo isso de uma forma otimista demais. Mas eu acho que talvez seja um caminho. Eu não sou otimista. Eu acho que não existe uma maneira de você fazer política bem, democracia bem, sem você sair da superficialidade e entrar na nuance. E redes sociais não ajudam... Mas isso nós nunca mais vamos ter. Eu não sei, Clara. Eu espero que venhamos a ter, porque se a gente não tiver, democracia não se sustenta. Mas sabe qual é o problema? É que desde o debate Nixon-Kennedy, em que a televisão... Mas aquele debate é um debate denso. Eu já assisti aquele debate. Sim, aquilo foi um debate denso, mas o Kennedy ganhou porque era bonito. Clara, não, tudo bem. É claro então, que... ali você tem um momento em que a política mudou radicalmente da forma como era feita Veja. sei lá, 300 anos anteriores. Veja, Franklin Delano Roosevelt tinha uma voz calorosa no rádio para fazer as fireside chats dele. O JFK era bonito na televisão enquanto Nixon estava cansado e com barba mal feita. Ronald Reagan era um bom humor só na televisão. Bill Clinton era uma figura encantadora na televisão. Barack Obama é aquela coisa... o melhor de todos. Então, eu não tô dizendo que o carisma e a simpatia não façam parte do jogo. Mas quando você assistia e eu cobri essas eleições todas, não do Clinton, mas eu cobri, do Al Gore para cá, eu cobri todas as eleições americanas, como repórter e como comentarista depois. E tinha muito debate. Os debates eram densos. Você tinha discussão, você tinha pergunta difícil. Você tinha o Meet the Press, que é o jornal de domingo de manhã na NBC, que é aquela coisa que gastava meia hora entrevistando um político e ficava muito claro quando ele estava fugindo e tal. Essa coisa, você não faz isso com vídeo de 60 segundos. Mas você não faz mais isso, ponto. Você já viu? Você já viu o rumo que os debates têm tomado, tanto aqui quanto nos Estados Unidos? Não há nada para você ver num debate. Eu sei disso. É cadeirada. Eu estou concordando com você. Onde tem o debate hoje? Não está rolando mais. Eu estou concordando com você. O problema é que parte da crise da democracia está diretamente ligada ao fato de a gente ter virado uma coisa que é pura forma sem substância. E mesmo a campanha do Mandani, que é, por um lado, um alívio, porque é um show de simpatia e encanto, quando a gente estava num tempo em que era só a agressividade do Trump. É claro que é um alívio você ir para uma coisa que te arranca um sorriso. Mas... Você acha que eu estou sendo levada por isso? Não entra no mérito. Ele é um perigoso radical e eu estou me deixando levar por um sorriso bonito. Veja. O meu problema com o Mandani, eu não acho que ele seja um radical perigoso.
Eu acho que ele vai triplicar a preocupação dele se ele eleger prefeito como responsável pela NYPD, né, pela polícia de Nova York. Eu tenho certeza de que todas as comunidades judaicas, que é onde existe mais aflição, vão ter toda a segurança que a cidade pode levar a eles. Eu não acho que ele traga perigo. Eu acho que ele pode ferrar ainda mais economicamente a cidade. É isso que eu acho. Eu acho que ele periga ser um prefeito incompetente. Eu posso estar errado, mas se ele se mostrar um prefeito incompetente... Perdão, se ele se mostrar um prefeito competente, é porque ele vai ter fugido das promessas econômicas de campanha. Porque elas são insustentáveis economicamente. Então, a minha preocupação com o Mamdani é uma de competência como gestor, não... eu não acho que ele seja um radical perigoso, preconceituoso. Eu não acho nada disso. Voltando ao ponto. É bom que a gente tenha saído da era do texto nas redes sociais para ir para a era do vídeo nas redes sociais, porque é bom não estar mais no discurso que é pura violência. Só que isso não resolve o problema essencial, e esse é o meu argumento. Isso não resolve o problema essencial, que é você tirar a substância do debate político. Em algum lugar a gente precisa restabelecer a substância. Eu acho que em algum momento vai acontecer. A gente só não chegou lá ainda. Faz sentido. Nos vemos na quinta? Sim, senhor. Então, até quinta-feira. Porque o conflito entre Israel e Palestina nunca termina. Passei alguns dias em Israel ouvindo políticos, ativistas e pessoas comuns, tanto árabes quanto judeus. Olha, eu reuni histórias e visões que não aparecem nas discussões inflamadas das redes sociais. O resultado está nos 3 novos episódios do Ponto de Partida série, uma investigação profunda que revela as raízes históricas, memórias marcantes e camadas sociais que você raramente vê com clareza. Não é sobre escolher lados, tá? Mas sobre finalmente entender como chegamos até aqui. Os episódios já estão disponíveis no streaming do Meio, para você enxergar esse conflito com novos olhos.